Todos nós queremos alcançar os nossos objetivos, mas muitas vezes sentimos-nos assoberbados com o quão grandes eles são. Neste vídeo eu vou partilhar convosco como é que eu revejo a minha semana anterior e como é que eu planeio a seguinte para ter a certeza que alcanço todos os meus objetivos. Olá minha gente, bem-vindas de novo aqui a um vídeo no Time for Primping. São novos no meu canal, eu sou a Filipe e trago os vídeos novos todas as semanas que te vão ajudar a elevar a tua vida. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre como é que eu revejo a minha semana e aprendo com ela para planear a semana seguinte para que esta seja ainda mais produtiva e eu alcance todos os meus objetivos. Então, todas as semanas, no final da semana, eu revejo a minha semana anterior. Este é um passo que é extremamente importante e numa citação que eu li há algum tempo atrás, não faço a mínima ideia de quem é, que dizia algo do género: não planeies o teu futuro sem primeiro rever o teu passado. Então o primeiro passo para teres uma semana super produtiva é primeiro reveres o que é que aconteceu na semana anterior. Porque vais ver o que é que fizeste de mal, o que é que fizeste de bem e assim vais poder ajustar o que é que tu queres fazer na semana seguinte. Então, o primeiro passo é este de rever o que é que vocês fizeram na semana. Eu aconselho marcarem na vossa agenda a vossa revisão semanal, quer seja à sexta à tarde, no final de acabarem de trabalho, ou então no domingo à tarde, porque dá aquela sensação de closure, de fechar um ciclo em que vocês veem exatamente o que é que se passou e pensam no futuro. Quer isto seja na sexta à tarde, ou então no domingo à tarde, ou no sábado, conforme vos der mais jeito. Eu normalmente tento rever a minha semana no domingo à tarde, porque eu gosto de ver os meus hábitos de segunda a domingo, então eu prefiro fazer esta revisão no domingo e não na sexta. Depois de definirem qual é a hora em que vocês vão rever a vossa semana, é importante também definirem como é que a vão rever. Eu, por norma, utilizo algumas coisas diferentes. Eu utilizo o meu bullet journal, que é onde eu escrevo os meus pensamentos e que respondo a algumas perguntas que já vos vou contar. Uso também o Google Calendar, quer para ver o que é que eu fiz na semana anterior, na semana que está a terminar, quer para ver quais são aquelas coisas que eu já tenho agendadas com hora marcada para a semana seguinte, para então planear a minha vida à volta dessas. E utilizo também o meu Excel do orçamento, porque nesta altura eu vou tentar apontar todos os gastos que eu não apontei durante a semana no Excel para ver como é que andam as minhas finanças. Então, para rever a minha semana, eu por norma tento responder a algumas perguntas que escrevo no meu bullet journal, que vou partilhar convosco. A primeira coisa costuma ser quais foram as melhores coisas que aconteceram esta semana, ou então quais foram os 3 melhores acontecimentos da semana. Isto normalmente são as coisas que nos trouxeram mais felicidade ou então aquelas que ajudaram que nós avançássemos mais depressa na direção dos nossos objetivos. Isto pode ser vocês foram sair com as vossas amigas e divertiram-se imenso. Também pode ser cumpriram os vossos hábitos durante aquela semana X vezes que vocês não tinham andado a conseguir fazer e nessa semana conseguiram e ficaram tipo bué felizes porque nessa semana conseguiram fazer alguma coisa que até então não tinham conseguido fazer, ou então compraram alguma coisa que vos fez extremamente feliz. Eu tenho um aspirador agora sem fios e é a melhor coisa de sempre. Eu quase que vou virar uma dona de casa com um aspirador sem fios. A segunda pergunta é quais são as metas ou prioridades na minha vida neste momento. Normalmente estas são ou os grandes objetivos anuais que eu estou a tentar alcançar e para isso preciso tomar passos todas as semanas, todos os meses, e então vou revê-los na minha lista de objetivos anuais, ou então do quarter, quais são os objetivos que eu tenho para o quarter e estou a conseguir fazer algum avanço em relação a eles. Também os objetivos do mês, como é que eu estou a avançar relativamente a eles. Os objetivos do mês, como é que eu estou em relação aos meus objetivos do mês. Se eu queria ler 2 livros este mês, será que eu já os li? Será que não os li? Será que eu já publiquei o número de vídeos que queria ter publicado este mês? E por aí em diante. Vocês podem pensar nestas metas ou prioridades com a granularidade que quiserem. Pode ser curto prazo, pode ser os objetivos que vocês tinham para essa semana. Vocês cumpriram esses objetivos, podem avançar para os objetivos do mês, vocês cumpriram esses objetivos, vocês podem avançar para os objetivos anuais e verem se estão a cumprir aqueles objetivos que vão ter um impacto na vossa vida, naquelas coisas que vocês estão a tentar trazer para a vossa vida neste momento.
Uma das grandes coisas que eu estou a tentar trazer para a minha vida neste momento é ser mais saudável, é ter um corpo mais forte. Por isso eu tenho andado a tentar ser mais mindful com aquilo que como, com ir ao médico, que é uma coisa que eu marquei para a próxima semana, com ir ao ginásio, com ter a certeza que tenho consistência em ir ao ginásio e não vou entre 1 a 6 vezes por semana de maneira random, como às vezes acontecia. Eu estou a tentar ser mais frequente, mais premeditada com as vezes que eu vou ao ginásio. Tenho andado a tentar ir 3 vezes por semana ao ginásio. Normalmente estas 3 vezes variam entre segunda e quinta-feira, porque são os dias em que eu tenho quase a certeza que eu consigo ir. É óbvio que há vezes em que eu consigo ir ao ginásio às sextas, ou mesmo durante o fim de semana. Há semanas em que isso acontece e há semanas em que eu, se conseguir ir segunda e terça ao ginásio, foi uma vitória e a partir daí não tenho mais tempo. Todos temos semanas diferentes e estas coisas vão variando, por isso o meu objetivo é ser o mais mindful possível e tentar ao máximo enquadrar as minhas idas ao ginásio, porque eu sei que são extremamente boas para mim, para o meu organismo, mas também para o meu estado mental. Por isso eu tenho andado a ter cuidado para ter a certeza que estas coisas estão sempre incluídas na minha semana. A terceira pergunta é avaliar de 0 a 10 quanto é que eu senti que estas metas avançaram nesta semana. Se estamos a falar de corpo, quais foram aquelas coisas que eu fiz esta semana para ter a certeza que o meu corpo estava o melhor possível, está saudável, está forte, está bem tratado. Quer isto seja, fiz X mil passos por dia, fui X vezes ao ginásio, tive X dias sem comer açúcar. Em seguida vão perguntar o que é que não funcionou esta semana, do género, quais foram aquelas coisas que não funcionaram, ou planeei tempo a menos para fazer as coisas, ou então distraí-me com outras coisas e não fiz aquilo que devia ter feito. Eu esta semana estive a ler um bocado fora de horas, do género, eu durante X e X horas eu devia estar a fazer coisas e na realidade o que me apeteceu foi ler e adiar algumas coisas e outras coisas acabaram por nem ser feitas, que deviam ter sido feitas, só que eu estava distraída a ler porque eu quero ler, é um objetivo meu, eu quero ler 30 livros este ano, estou num excelente caminho, talvez porque estou a desleixar outros objetivos à conta de ler, por isso eu tenho que ter mais cuidado em que horas é que leio, só ler mesmo antes de ir para a cama e ter a certeza que pouso o livro a tempo de dormir horas suficientes, porque isto também aconteceu mal esta semana, também fui para a cama tarde demais porque estive a ler, então tenho que ser mais mindful na próxima semana e é por isso que uma pessoa revê a sua semana. Também pergunto quais foram aquelas coisas que eu tive a evitar esta semana, porque às vezes as coisas não funcionaram porque nós, no nosso subconsciente, estávamos a evitá-las. Eu não quero fazer isto, então eu vou arranjar 30 mil desculpas para meter pelo caminho e não as poder fazer. É óbvio que eu queria ter feito coisas para o blog que não fiz porque estive a ler. No entanto, eu não estava a evitar fazer as coisas para o blog, mas havia outras coisas na minha vida que eu evitei fazer. Que eu, no meu subconsciente, tive a certeza que não apareciam na minha lista de tarefas. Eu nem as meti lá, que era para não ter de pensar nelas, para não me sentir mal por não as fazer, mas eu sei que as estava a evitar fazer e que as devia ter feito. Por isso, com esta revisão, eu vou pensar, ok, eu preciso fazer isto, estas coisas estão a ser deixadas para trás, mas precisam de ser feitas e eu preciso ser mais mindful sobre isto. Em seguida, pergunto-me, se eu pudesse voltar atrás no tempo e modificar alguma coisa que aconteceu, o que é que eu faria diferente? Eu sei que estive a ler tempo demais e adiei a minha ida para o ginásio, então esta seria uma das coisas que, se eu pudesse voltar atrás no tempo, teria feito diferente. Eu teria acordado, teria pegado nas coisas, ido para o ginásio, feito as minhas coisinhas e depois voltado. Não tinha tomado banho em água fria, porque teria tomado banho no ginásio. E depois ainda teria olhado para a minha agenda outra vez e visto quais eram as coisas que eu tinha que fazer, em vez de estar distraída na cama a ler durante 2 horas, em vez de ir para o ginásio e acabar a ir para o ginásio na última hora em que ele estava aberto e depois nem ter tempo de tomar lá banho. Em seguida passamos para o avaliar vários campos da minha vida no estilo do Level 10 Life, da vida de nível 10, em que avalio 10 níveis da minha vida e vejo qual é a nota que eu lhes darei neste momento, baseado com a semana que passou. Então, estes 10 níveis são família e amigos, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, finanças, carreira,
relação amorosa, contribuição, diversão, hobbies, criatividade, ambiente físico e saúde. Eu avalio como é que eu acho que estive esta semana em cada um desses níveis. E a pergunta que vem a seguir: quais foram as áreas que tiveram em desequilíbrio ou quais são as áreas que estão a precisar de mais atenção? Neste caso, a minha semana sei que foi baixa em contribuição, em família e amigos e também em espiritualidade. Estas são algumas das coisas que eu tenho que tentar melhorar, meter mais em equilíbrio, chamar um bocado mais para a minha vida neste momento, porque eu sei que normalmente são as coisas que vão resvalar quando eu estou a tentar alcançar outros objetivos, por isso eu preciso de saber, ok, lembras-te que estas áreas não estão lá grande coisa, ok, tenta fazer alguma coisa para as melhorar. Imaginando, a espiritualidade tem andado muito mal, no entanto, posso tentar meditar, posso acabar de gravar este vídeo e ir meditar, que é uma coisa que eu já não faço há algum tempo. Por isso é importante fazerem este tipo de revisão. Já estamos quase a terminar e agora é a altura de eu pensar quais são 3 ações que eu posso tomar na próxima semana e pensar o quanto é que elas vão impactar o meu plano de vida, os meus objetivos a longo prazo, os meus objetivos a curto prazo, como é que estas ações o vão impactar, porque eu quero tentar melhorar os pontos que disse acima, no entanto também tenho o meu plano de vida e tenho que ver como é que eu vou conseguir balançar as duas coisas para ter a certeza que a minha vida está num bom caminho e eu estou a fazer coisas que me deixam feliz. A última coisa que eu revejo no meu caderno é então quais foram os meus gastos desta semana. Eu vou ver em que é que eu andei a gastar coisas esta semana, aponto todos os meus gastos, passo para o meu Excel do orçamento de 2019, meto todos os gastos que eu fiz e depois passo-os para a tabela para ficarem classificados e eu ver mais ou menos como é que estava o planeado e como é que está agora. E depois vejo também qual é o dinheiro que me resta até ao final do mês, como é que eu estou em termos de orçamento até ao final do mês, quanto dinheiro é que me sobra, porque esta vai ser a última semana do mês, então eu tenho que saber exatamente qual é o dinheiro que eu tenho ainda para gastar. Depois de fazer isto, ainda na parte dos gastos, eu vou apontar com cores diferentes quais foram os meus gastos necessários, como esta semana paguei ginásio e era um gasto necessário. Eu fui ao supermercado, também era um gasto necessário. Depois também vejo quais foram os gastos desnecessários. Eu comprei mais 2 livros na UC. Honestamente, foram desnecessários porque eu ainda tenho imensos livros para ler. Não era bem uma prioridade comprar aqueles livros, mas às vezes passam-nos coisas pela cabeça e compram e depois ficam mas eu queria muito este livro e compram e depois ficam mas eu ainda tenho imensos livros para ler, não precisava ter comprado agora. Então, nesse aspecto, foi um gasto desnecessário. A terceira categoria é quais foram aqueles gastos para a minha felicidade, do género, quando eu comprei o meu aspirador vertical, que eu já vos falei há bocado, isto foi um gasto para a felicidade, porque dá tanto jeito ter um aspirador vertical, porque eu não preciso estar sempre a trocar de ficha, o meu apartamento é pequeno, quer dizer, com a bateria do aspirador eu aspiro a casa sem nunca ter que trocar o aspirador de ficha, ele é leve, eu não me estou a manobrar com o aspirador e a espetá-lo em tudo que é móveis pelo caminho enquanto o puxo, é super rápido aspirar a casa e depois só tenho que o deixar a carregar. Além disso, também não gastam sacos no aspirador, porque o aspirador não tem saco e tem uma aplicação que é um aspirador de mãozinha, aqueles super pequenos, que torna super fácil aspirar os meus sofás, porque apesar de eu não passar muito tempo nos meus sofás, é óbvio que eu às vezes vou comer para o sofá e fica com umas migalhitas, então é muito rápido aspirar o sofá. Eu estou a aspirar a casa, eu saco-o de mão, aspiro os sofás, tiro os cabelos, tira tudo, volto a pôr e continuo a aspirar e aquilo tem uma carga em Power Mode, em modo turbo, que são 20 minutos e eu nestes 20 minutos eu consigo aspirar a minha casa. Apesar de não ter sido um gasto que eu planeei este mês, é uma coisa que me trouxe tanta felicidade que eu não me importei de o comprar, de fazer esse gasto, porque eu tinha plena noção de que eu tinha esse dinheiro, não fiquei a dever dinheiro ao banco, não fiquei a dever dinheiro à loja, não fiquei em dívidas para com ninguém porque eu tinha esse dinheiro. No entanto, foi uma coisa que me fez super feliz aspirar a casa com o aspirador de mão sem nunca ter que trocar o aspirador de ficha. Quando uma pessoa envelhece, estas coisas os fazem felizes. Então é assim que eu classifico os meus gastos e isto faz-me pensar melhor sobre o que é que são aquelas coisas em que eu gasto dinheiro e que me fazem felizes e quais são aquelas coisas em que eu gasto dinheiro e que não me trazem muito mais felicidade para a minha vida e que às tantas devia repensar
o que é que eu estava a sentir nesse momento, porque é que eu fiz esses gastos, porque não me fizeram mais feliz gastar esse dinheiro e às tantas esse dinheiro podia ser melhor empregue noutras coisas. Depois de fazer esta revisão da semana passada, é então que eu vou começar a planear a minha semana seguinte. Então eu monto o meu spread semanal para a semana seguinte e este spread vai variando conforme me apetece. Desta vez decidi testar um spread diferente do que aquele que tenho andado a fazer até agora. Eu estou sempre a lembrar-me de testar coisas diferentes. Basicamente, as minhas necessidades é ter as minhas prioridades da semana, os meus hábitos e poder tirar notas. Isto são as 3 coisas que eu tenho que ter sempre num spread semanal. Isto são aquelas coisas que eu tenho que ter sempre num spread semanal e tudo o resto vai mais ou menos variando, mais espaço, menos espaço para uma coisa, adicionar mais uns campos ou não. E depois abro também o meu Google Calendar, que é onde eu planeio em que horas é que vou fazer o quê, porque é muito fácil arrastar as tarefas de uns dias para os outros, ou de horas para as outras, dependendo do que surgir pelo caminho e precisar de ser ajustado. Então a primeira coisa que eu vejo quais são os eventos que são marcados, depois vejo também quais são aquelas tarefas, faço um brainstorm de todas as tarefas que eu me lembro que tenho que fazer. Estas não são tarefas obrigatórias de fazer esta semana, no entanto eu preciso de as ter em mente, por isso eu faço um brainstorm de todas as tarefas que me estão a passar pela cabeça, mesmo que não sejam muito importantes, vão para a lista também, porque são coisas que eventualmente vão ter que ser feitas. Revejo os meus objetivos para esse mês e vejo quais são os passos que eu tenho que tomar para os alcançar. Tento decompô-los do objetivo maior, que provavelmente foi aquele que eu escrevi na parte do mensal, e vejo quais são os pequenos passos que eu tenho que tomar para os alcançar e vou apontando esses também na lista de tarefas ou então adicionando aos dias, se eu já tiver mais ou menos os dias planeados. Eu, por norma, nunca planeio a semana inteira no domingo, quando estou a rever a semana. Normalmente meto as tarefas que tenho que fazer e depois no próprio dia vou vendo quais são as coisas que eu tenho mesmo que fazer nesse dia e dependendo da minha energia e do tempo que eu tiver livre e vou dispondo nas slots livres que eu tenho entre o trabalho e dormir, vou dispondo então essas tarefas. Normalmente este trabalho nunca é feito no domingo, porque eu gosto mais de ir fazendo no próprio dia, olho para a minha agenda e penso, ok, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu desta semana tenho tempo? Ou então, se eu não tenho tempo, passo para os dias a seguir, não há problema. Eu eventualmente faço as coisas, mas tento não me estar a assoberbar de tal maneira que sinto que vou dormir e que não consigo relaxar nem no tempo que estou a dormir. Quando estou a fazer isto, vejo também se há alguma coisa que eu tenho que marcar para a semana. Por exemplo, esta semana lembrei-me que eu para a semana vou estar com o meu namorado, então tinha que comprar os bilhetes de comboio para ir ter com ele e fiz nesta altura, enquanto estava a rever as coisas, pensei, ok, bilhetes de comboio, compro-os agora, apontei as horas a que vou no comboio. Também pensei que tenho que planear alguma coisa para o fim de semana, apesar de ainda não saber o quê. Vou pensar em coisas que possamos fazer em Lisboa este fim de semana. Pego também nas 3 ações que eu disse que queria tomar esta semana, começo a pensar como é que as vou encaixar na semana e como um dos pontos mais fracos desta semana foi a parte da minha relação com a família e com os amigos, vou também pensar se há alguém com quem eu possa marcar alguma coisa durante a semana, porque eu durante o fim de semana vou estar com o meu namorado, por isso vou tentar marcar alguma coisa durante a semana para tentar elevar um bocado mais essa parte da minha vida. Então é mais ou menos assim que eu penso sobre a minha semana e penso como é que eu a posso tornar o mais produtiva possível, como é que eu posso fazer com que essa semana conte para alcançar os meus objetivos. Digam-me nos comentários quais são as ferramentas que vocês usam para planear a vossa semana. Eu tenho o meu Bullet Journal, o meu Google Calendar e o meu ficheiro de Excel. Este ficheiro do Excel, o qual podem encontrar na caixa de descrição, vou deixar-vos lá o link para poderem fazer download do ficheiro. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, subscrevam ao meu canal se ainda não estão subscritas e vemo-nos para a semana. Tchau!